Olá, turma do quarto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de arte. E eu espero que vocês estejam todos bem, se cuidando direitinho. Vamos começar nossa aula agradecendo ao Senhor por algo que Ele nos tenha proporcionado. Isso mesmo, peguem o potinho da gratidão de vocês e escrevam algo que vocês queiram agradecer ao Senhor. Hoje eu estou agradecendo ao Senhor pela nossa moradia, isso mesmo, pelo teto, né? Pelo qual eu durmo, pelo qual eu vivo, né? Então hoje eu agradeço ao Senhor pela minha moradia e que Ele tenha misericórdia daqueles que não possuem, né? Que não têm uma moradia e que vivem nas ruas. Senhor, tenha a misericórdia. Amém? Nós vamos dar continuidade ao nosso caderno 2 de arte, tá, pessoal? E aí a gente vai estar trabalhando o capítulo 2. E nesse capítulo nós vamos estar estudando a natureza morta e desconstruindo a natureza. Então, a natureza morta é o tema que nós vamos abordar agora nesse momento. E vocês estejam aí com o livro de vocês acompanhando toda a leitura. Combinado? A natureza morta é um gênero da pintura e tema constante nas obras de arte de diferentes épocas, movimentos e artistas. Essa pintura é considerada clássica, porém muitos artistas contemporâneos utilizam esse tema para realizar seus trabalhos nos dias atuais, apresentando narrativas e elementos mais modernos. As cenas com objetos domésticos e inanimados do cotidiano, como os utensílios de cozinha, porcelana, potes de vidro, livros, bem como frutas, verduras, flores e animais, foram criadas buscando desde a mais fiel representação da realidade, até chegar à desconstrução das formas e das cores. Observem aí no livro de vocês esta imagem, tá? Natureza morta com cardo. Cardo significa um tipo de planta, tá? Ela é comum na Europa, na Ásia e em parte da África. Então, com o cardo, o frango, uvas e lírios, do artista Felipe Ramírez, é um exemplo das pinturas desse gênero de natureza morta, que procurava se aproximar o máximo possível do real. Vamos observar juntos a textura das penas do frango, a fidelidade dos cachos de uva e a consistência metálica do cálice, que serve de suporte para as flores, né? A planta que está ao lado, será comestível? Com que ela parece? O que vocês acham? Agora vamos para a outra natureza morta, a outra imagem de natureza morta. Esta obra, ela é de Yepes, também se aproxima muito da realidade. Observe o detalhe da renda, da toalha, as frutas que são trabalhadas, revelando se estão maduras, verdes ou até com partes começando a estragar. O desenho da fruteira é minucioso e delicado, e ela está colocada de maneira harmoniosa e simétrica entre os dois vasos de flor. O fundo escuro destaca os objetos e realça as cores claras. Então, essas duas obras, nós podemos ver as características bem presentes da natureza morta. Aí a gente tem um resuminho aí sobre a natureza morta. Ela é um tipo de pintura e fotografia em que se vêem objetos inanimados, como frutas, louças, instrumentos musicais, flores, livros, taças de vidro, garrafas, jarras de metal, porcelanas, dentre outros objetos. Se refere à arte de pintar, desenhar, fotografar composições desse gênero.
Então, a gente pode envolver essas principais características na arte da natureza morta. Agora, nós vamos entender um pouquinho do conteúdo Desconstruindo a Natureza Morta. As obras de natureza morta de Thomas Yeats e Felipes Ramírez, aquela que a gente viu anteriormente, foram feitas buscando uma aproximação com a realidade. Na história da arte, podemos observar os movimentos e artistas que escolheram criar trabalhos que não são representações fiéis da realidade. As formas e cores são trabalhados de maneira diferente da prática de observação e abrem um espaço maior para a imaginação e a experimentação do artista. Ou seja, a desconstrução da natureza morta, ela traz um pouco a característica da natureza morta com formas e cores trabalhadas de maneiras diferentes. E a gente vai poder ver mais a fundo esse conteúdo nessa obra de arte aí, tá? Do artista Juan Gris. Ele, fez essa obra belíssima aí, que está classificada como natureza morta, mas ele fez um pouco de mistura com o cubismo. Vamos entender um pouco. O artista espanhol Juan Gris fez parte de um movimento conhecido como cubismo, que propunha um distanciamento da realidade e a criação de obras com formas geométricas e colagens. Café da Manhã, Pequeno Desejum é o nome dessa obra. Ela é uma natureza morta, que parece ter sido recortada e montada de maneira diferente, criando um jogo geométrico com nossos olhos. De fato, ele trouxe um pouco da característica da natureza morta, mas ele envolveu um pouquinho a arte do cubismo, com recortes e colagem de figuras geométricas. Aí outra obra de arte, que está caracterizada como natureza morta, mas de uma forma desconstruída. A pintura Natureza Morta, com flores, também se parece com um quebra-cabeça maluco, que desconstrói a realidade e nos leva para conhecer uma natureza morta, que brinca com o nosso olhar e nossa imaginação. Então, de fato, Esse aí é o artista Juan Gris, tá? O nome dele é José Victoriano Gonçalves Pérez, mais conhecido como Juan Gris. Ele nasceu em Madrid, na Espanha, em 23 de março de 1887. Mais tarde, foi para a cidade de Paris, onde adotou o cubismo e se tornou um artista conhecido por esse estilo de pintura. Juan Gris morreu na França em 1927. Agora eu trouxe para vocês duas obras clássicas de Juan Gris, que traz essa mistura de cubismo com natureza morta. Agora é hora da gente assistir um pouquinho, tá? De um videozinho, um pequeno vídeo que vai nos proporcionar a conhecer algumas obras que estão relacionadas à natureza morta. Vamos conhecer? Prepare a pipoca!
pessoal, vocês gostaram de apreciar algumas obras que se caracterizam em natureza morta? Eu amei conhecer e pude observar também e identificar as principais características dela. Espero que vocês tenham também identificado, tenham conhecido mais a característica das obras de natureza morta, certo? E aí, nós vamos agora partir para as atividades. Isso mesmo. Observe com atenção a cena de natureza morta montada pelo professor. Olhe os detalhes, os objetos, as formas e cores. Separe o material de pintura e crie uma natureza morta após a observação da montagem feita em sala. Primeiro, faça um desenho leve com lápis das linhas principais e, em seguida, trabalhe com a tinta. Depois de prontas as pinturas, organize junto com a turma uma amostra dos trabalhos. Nós sabemos que essa atividade em grupo e estando em sala de aula será impossível no momento. Então, eu adaptei essa atividade para fazermos em casa, com nossa família. Então, eu montei para vocês, tá? Um pequeno videozinho mostrando todas as obras que se caracterizam em natureza morta. Então, essas obras vão servir para vocês como fonte de observação. Então, o videozinho que eu passei anteriormente com as obras, vocês vão estar apreciando mais, tá? Se quiserem voltar o vídeo novamente, apreciar, vocês apreciam. E aí, vocês criem a natureza morta de vocês a partir dessa observação do vídeo, tá? Dessa montagem que eu fiz aí para vocês. E um detalhe, se vocês tiverem tinta em casa, vocês podem sim estar utilizando a tinta. E se vocês não tiverem a disponibilidade desse material, vocês podem estar trabalhando com lápis de cor madeira e lápis de cor giz de cera também, certo? Nessa próxima atividade, você vai selecionar alguns objetos, né, de sua casa e alimentos também. Você vai montar uma cena de natureza morta. Então, você vai procurar alguns objetos e alguns alimentos que tenham disponível na casa de vocês. Vão escolher uma mesa ou um lugarzinho que vocês possam estar colocando esses objetos e esses alimentos. Vão observar, tá? Esses objetos que vocês selecionaram e vão criar nesse espaço um desenho a partir dessa observação. Vai ser bem legal eu ver a arte de vocês. Isso nós vamos compartilhar nas nossas aulas ao vivo. A nossa próxima atividade é um cri-cri. Vocês vão observar a cena de natureza morta montada em sua sala. Ela vai servir de guia para a sua criação. Você pode partir das formas para começar a sua obra. Experimente desenhar, pintar, recortar, usar papéis com texturas diferentes e busque inspiração nas naturezas mortas de Juan Gris para criar sua produção. Cole sua obra no espaço abaixo e divirta-se. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai ter que utilizar, né, um papel, né, para a gente colar, fazer esse tipo de arte. E depois a gente vai colar nesse espaço daí que tem no livro de vocês. Então, aqui tá pedindo para que vocês observem, tá, uma montagem que está na sala de vocês. Como nós não estamos em sala de aula, eu montei para vocês aqui no vídeo de algumas obras de Juan Gris. Então, que vocês possam estar observando essa montagem que eu fiz aí para vocês, tá? Dessas obras de Juan Gris, nas quais ele traz um pouquinho de cubismo, um pouquinho de natureza morta, e vocês vão fazer a arte de vocês utilizando recortes, utilizando pinturas, utilizando desenhos. Então, vocês podem estar desenhando em alguns papéis, colando um por cima do outro, e aí vocês fazem da melhor forma e da melhor maneira que vocês quiserem. Usem a imaginação de vocês, tá? Nessa próxima atividade,
nós vamos experimentar criar uma natureza morta, usando colagem de imagens de revistas. Então, vocês vão estar separando revistas para recorte, pode ser livros, revistas, jornais. Então, vocês escolham todos os materiais que vocês tiverem para recorte e colagem aí na casa de vocês. E vocês vão recortar imagens de objetos do cotidiano, de alimentos, tá? E vocês vão estar recortando, vocês podem recortar de maneiras formas, utilizando as formas geométricas. Então, use a imaginação de vocês para criar essa natureza morta. Eu fiz um exemplo, tá? E vou mostrar para vocês agora. Primeiro, eu peguei o meu papel encorpado, aquele papel mais grossinho, mais durinho, aquele papel mais colorido, aquele papel diferente, tá? Então, eu peguei um pedaço de papel, fiz uma borda bem legal, preta, tá? O papel, ele pode ser colorido, ele pode ser branco, ele pode ser de qualquer maneira. E aí, eu fui recortando as imagens, uma a uma, de diferentes formas, e fui formando a minha arte, a minha natureza morta. Veja que legal, pessoal. Eu fui montando uma a uma a arte e fui gostando dela. E fui montando, ó. Vejam, observem que obra maravilhosa eu fiz. Linda, não é mesmo? Então, eu espero que vocês tenham feito igual, certo? Bom, pessoal, usem a imaginação de vocês, criem da melhor forma. Fiquem com Deus, muitos beijinhos, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima!